Espírito Santo de Deus. E quando Deus dá algo para você, querida e querido, toma posse. Foi dito aqui, irmãos, que a oportunidade, o Ademar ministrando aqui falou que a oportunidade ela passa e não volta mais, e não volta mesmo. E esta manhã, Deus deu essa oportunidade para você. Então toma posse daquilo que Deus está entregando para você nesta manhã, porque é algo bom, irmão. Aleluia. Deus não dá nada ruim para nós, não. Deus dá o especial para você. Entendeu? Às vezes a gente fica naquela, mas será que Deus vai me dar essa bênção? E quando dá, às vezes nós nem fazemos tanta conta, mas irmãos, vamos louvar, vamos agradecer a Deus, porque Deus tem sido muito misericordioso comigo e com você em nome de Jesus. Vamos para a palavra, irmãos? Por incrível que pareça, irmãos, vai ser um versículo só. Oh, glória. Glória a Deus. São João, Evangelho de João, o capítulo de número 15 e o versículo de número 7. Glória a Deus. Olha que tremendo, querido. São João, capítulo 15, versículo de número 7. Evangelho, irmãos. Glória a Deus. Olha o que diz, irmãos, o versículo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Irmão Sebastião, só esse versículo só. Aleluia. Pelo que nós ouvimos e vimos aqui nesta manhã já é o suficiente. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir tudo o que quiserdes, e será feito. Irmãos, nós estamos vivendo numa época que o milagre banalizou. Que o milagre é uma coisa que eu estava assistindo um ônibus, ia passando assim, olhei uma placa e estava escrito na placa assim: Galpão dos Milagres. Irmão, parece uma coisa banalizada, e não é isso não, irmãos. Os sonhos de Deus é maior do que o nosso, como diz a canção, é maior do que o meu. Ele faz o melhor por mim, mas é no tempo dele. E às vezes nós colocamos no nosso coração, olha, a palavra de Deus está em mim, então eu vou pedir, eu estou santo, a santidade está repleta da ponta do cabelo à sola do pé. Querido, a Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. E o que Deus fez? Enviou o seu próprio filho para que eu e você pudessem ser salvos. Então, irmãos, independente da sua situação de falha, não é porque eu estou dentro da igreja que eu estou 100% na eternidade, irmão. Vamos esquecer disso. Vamos esquecer de olhar para as pessoas e olhar que a pessoa tem um dom, Deus deu um dom para ela fazer milagres, de orar pelos enfermos é curado, é mérito dele, não é não, irmãos, é misericórdia de Deus na vida dessas pessoas, e Deus dá para quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Tem pessoas que pregam bem, tem outros que já não tem o dom de ministrar, mas tem outro dom, porque Deus dotou eles desse dom. Verdade. Irmãos, se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e será feito. E às vezes, irmãos, nós vivemos uma época que tem tantas pessoas decepcionadas, tem tantas pessoas desacreditadas por não ler e pedir a Deus discernimento da palavra de Deus. É verdade. Você entendeu? As pessoas pedem algo para Deus e não recebem, e começa a entrar em depressão, começa a entrar dentro dela aquela briga, questionando por que isso, por que aquilo. Diante de Deus, irmão, não tem porquê não. Diante de Deus não adianta você procurar a resposta que você não vai encontrar não, querido. As coisas de Deus é dele, com ele é mistério. Nós vamos querer perguntar: Senhor, por que aconteceu isso? Você não vai ter resposta. Sabe quando você vai ter resposta? Lá na eternidade. Lá
E este plano está se cumprindo hoje. Irmãos, que nós sejamos mais cristãos. Vamos pedir a Deus mais fé. Vamos pedir a Deus que Ele abra nossos olhos espiritual. Porque às vezes, irmão, nós caímos em contradição. Por quê? Porque ainda falta essa visão do céu para nós. Falta o Senhor nos dar esclarecimento na nossa mente. É você enxergar com os olhos e com a mente. Porque as coisas de Deus, as coisas espirituais, irmãos, não é coisa visível, não, é coisas invisível. E você tem que ter os olhos do Espírito para você enxergar. As coisas terrenas é fácil, mas as coisas espirituais não. E esse versículo aqui, irmãos, ele vem a calhar desta maneira. Se nós não sabemos discernir, depois nós vamos lá para a Epístola de João para os irmãos ver o texto e o contexto desse versículo. Mas eu quero me deter, irmãos, quando Davi, porque eu falei de santidade, a Bíblia coloca Davi como segundo o coração de Deus. Você já leu isso? E o salmista Davi estava numa situação difícil. Por quê? Porque o filho dele estava prestes a morrer. O filho dele estava acamado e era para a morte. Ou seja, o filho dele, irmãos, não tinha perspectiva nenhuma, mas Davi esperava uma coisa. Quando alguém questionou ele, Davi falou: eu vou orar, eu vou jejuar. E começou a orar, começou a jejuar. Isso foi dias e dias. Até que um certo dia o criado chegou para ele e disse: rei, pode parar, porque o seu filho veio a falecer. Irmãos, Davi estava com o rosto em pó na terra. Davi estava enjoelhado e com o rosto no chão, clamando pela misericórdia de Deus. A partir daquele momento, sabe o que aconteceu? Davi se levantou. Se levantou, já mandou vir as melhores roupas, a roupa de sacerdotal, a roupa de rei do reinado, e colocou a capa dele. Aí o pessoal se assustou e falou: mas pera lá, o rei chorou durante esses 8 dias, 7, 8 dias, e agora o rei está fazendo festa? Davi falou: olha, eu chorei, sabe por quê? Porque eu chorei porque eu pensava que o Senhor ia usar de misericórdia para comigo, mas a criança já está morta. Agora eu vou continuar, eu vou fazer a vontade do meu Deus. É dessa maneira, irmãos. Não vamos ser nós somos muito egoístas. Às vezes nós nos aprendemos com a coisa e não queremos perder. O ser humano em si não quer perder, não, irmão. Não estou falando aqui, nós estamos falando para cristão. Eu não estou falando pessoal lá fora, não, estamos falando para crente. O cristão muitas das vezes não quer perder. E não sabendo ele que todo o controle está na mão de Deus. Ele deu e ele tira no momento que ele quer. Irmãos, é um momento difícil, o momento da separação. Pensa que é fácil, que não é não. Pensa que é fácil perder um ente querido? Não é, querido, dói. Mas você tem que estar ciente de uma coisa: Deus está no controle da situação. O seu filho, irmãos, é o mais precioso para você, eu concordo, como foi o meu para mim. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus me deu e Deus levou. O interessante, irmãos, é isso. O interessante é você crer. E o salmista Davi estava ciente disso. Olha, Deus deu, embora na minha desobediência, poderia ser, Davi poderia ter pensado que era um castigo, mas ele falou: não, embora na minha desobediência, mas eu tenho certeza que o coração de Deus é tão grande que ele pode usar misericórdia para comigo. Mas se ele levou, ele me deu e ele tirou. E assim nós temos que querer. Nós temos que ter essa convicção, porque senão nós nos prendemos só num versículo da Bíblia. Se a palavra de Deus está em mim, eu vou pedir tudo, ele vai ser feito. Não é assim não, irmãos, é a vontade de Deus que prevalece nesta situação. É a vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus ordenou os discípulos, ou seja, instruiu o discípulo: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feito o quê? A sua vontade, assim na terra e como lá no céu. Irmão, se a vontade de Deus não cumprir na sua vida, aqui na terra, saiba você que está preparado para você lá no céu. Porque aqui no mundo, irmãos, por mais que nós achamos que algo está bem, mas nós vamos ter as nossas dificuldades. Por quê? Porque no mundo tem aflição, e a aflição é essa. Uma aflição de uma perca não é fácil, é difícil. Você passa por um deserto sombrio, mas você sabe de uma coisa, que a luz do Espírito Santo está sobre você. Você sabe que Deus não vai te desamparar. Você sabe que você vai ficar triste lá dentro, abatido. Aleluia, sua alma vai até chorar. Mas você, em espírito, você vai glorificar o Senhor. E vai dizer: grandes coisas
para nós não é algo celestial. É aquilo que Paulo disse, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido ainda não ouviu, é o que Deus tem preparado para nós. Então vale a pena, irmãos, vale a pena nós continuarmos nessa caminhada. É difícil, é tristeza de todos os lados. Quando não é enfermidade, é problema de um lado, problema do outro. Mas Deus vai nos dando condição de nós continuar nessa caminhada. Porque coisa muito melhor nos aguarda no céu. Glória a Deus. E o céu, irmãos? Eu estava comentando com meu irmão mais velho ontem, nós falando de quando a gente era adolescente ainda, criança, lá no Paraná, naquelas fazendas começou o movimento pentecostal da Igreja do Brasil para Cristo mesmo, na região norte do Paraná. E aí os irmãos começavam a falar da vinda de Jesus. Ali falava assim, mas tinha mais ênfase para falar da volta de Cristo. Hoje, devido à ciência, a multiplicação da ciência, irmãos, esqueceram. Parece que Jesus não vai voltar mais. Parece que Jesus não vai voltar mais. Sabe o que está acontecendo? O próprio cristão, não estamos falando do pessoal lá de fora, não. É a própria igreja. Estão juntando tesouro aqui. Não, eu quero uma boa casa porque aqui eu estou satisfeito. Ainda chega a falar, olha, agora eu estou tranquilo. Tenho uma boa casa, uma boa mobília, tenho conta bancária, está uma benção, agora está gostoso. Parece que o céu é aqui, irmãos. E a gente comentava sobre isso. O pessoal se preocupava mais com a vinda de Jesus. Por quê, irmãos? Porque se naquele tempo, na década de 60, o pessoal tinha aquela ênfase para falar, os irmãos imaginam agora em 2016, onde a ciência triplicou. A ciência triplicou. E o que fala lá em Daniel? Quando a ciência começar a multiplicar, entendeu? A ciência se multiplicar, aí é certeza que a volta de Jesus está próxima. Está se cumprindo dia após dia a vinda do Senhor. E nós, irmãos, que temos essa esperança. Você que, no meu caso, agora recente, hoje está fazendo 2 meses que o meu menino partiu para a eternidade. Eu que tenho essa esperança e tenho essa certeza de encontrar com ele na glória celestial. E ninguém vai tirar, irmãos. Ninguém vai tirar. Aquilo que eu falei lá no velório, eu continuo afirmando. Que ninguém vai me tirar essa esperança que nós vamos nos encontrar naquele dia lá na mansão celestial. Porque eu tenho trabalhado para isso, irmãos. Eu tenho, na medida do possível, com toda a minha falha, Deus tem me dado condição de eu continuar nessa caminhada, ainda muitas das vezes engatinhando, mas Deus tem me dado graça. Por quê? Porque há promessa na nossa vida. Então valorize o que você tem, valorize aquilo que Deus entregou para você, ainda que no meio das dificuldades você sai de um lado, sai do outro, desvia de uma coisa, desvia-se de outra, mas tenha certeza de uma coisa: Deus não vai te abandonar. Por mais difícil que seja a situação, Ele vai continuar sendo Deus na sua vida. Deus vai continuar, irmãos, nos levando. Deus vai nos levando, vai nos conduzindo. Porque a cada dia que passa, nós vamos aproximando daquela grande cidade. A cidade de ouro, jaspe, cristal, que está preparada para mim, para você. Não é lenda, é uma realidade na vida do homem de Deus e da mulher de Deus. E o mais interessante frisar nisso, irmãos, que às vezes a pessoa fala, mas eu ainda sou jovem, irmão. Eu tenho que pensar na minha vida terrena aqui. Jovem, você está enganado. Minha menina tinha 32 para 33 anos, o Senhor levou. Já pensou? A minha mãe está aí com 86, 87 anos. Está aí. Então isso aí é independente da idade. Chegou o momento de Deus te levar, Ele vai estar te levando. Estará nós preparados, irmão, para esse dia? Então precisamos cada dia mais pedir força, pedir graça ao Senhor e confiar nessa palavra. E deixar que a palavra de Deus continue em nós. E nós vamos começar a pedir. Quantos livramentos você tem pedido e Deus tem te dado? Nós somos egoístas, que eu falei instantes atrás. Nós queremos algo só para nós queremos se aprender nas coisas e não queremos largar mais. Mas Deus nessa manhã está dizendo que tudo está no controle dEle. Ele dá, Ele tira. Ou seja, Deus me dá e Deus fala assim, agora é hora de eu pegar, Sebastião. E eu tenho que ser mão aberta nesse sentido, querido. Eu não posso fechar, eu não posso abraçar com aquilo que Ele me deu, senão eu passo a ser um idólatra. Eu passo a ser um idólatra comigo mesmo, com meu filho, com os bens que eu possuo. Então nós temos que ser, irmãos, ter a visão espiritual nesse sentido e deixar que Deus continua a trabalhar em nossos corações. A palavra de Deus, irmãos, ela é muito profunda.
A palavra de Deus realmente ela nos dá a diretriz que devemos seguir. E se nós formos ver história do passado, de pessoas que passaram, aleluia, por momentos difíceis, receberam o livramento, e nós vamos continuando, mas a gente muitas das vezes, se não tomar cuidado, nós ficamos decepcionados. Numa situação como essa, você fica decepcionado. Poxa, espera lá, quantos pessoal orou? Eu estava pensando no dia do falecimento do meu menino, eu falei, Jesus, tanta oração, quantas pessoas oraram? Os irmãos da congregação cristã, irmãos da Assembleia, quadrangular, foi um arsenal de oração. Por que não? Mas tudo, irmãos, o Espírito Santo me consolava. Tudo é no meu tempo, Sebastião. Tudo é no meu tempo. No dia que eu quiser, eu concretizo a obra. E a obra foi concretizada na vida do seu filho. Sabe por quê, irmãos? Porque com 14 para 15 anos, os irmãos que não sabem aqui, ele já tinha tido um outro tipo de leucemia. 14 para 15 anos. Ele viveu até praticamente aos 33 anos. O que ele quis dizer? Ele viveu mais 17 anos. Aí eu comecei a me lembrar da passagem de Eli, de Ezequias. Que o Senhor deu para Ezequias mais 15 anos. Para o meu menino ele deu 17. E muitas das vezes a gente fala, puxa vida, por que levou? Eu estava comentando com a minha esposa, olha, Deus tem um propósito. E o propósito na vida do Luiz foi cumprido, porque viveu conosco mais 17 anos. E tudo aquilo, irmãos, que ele queria realizar, ele conseguiu. Tudo aquilo, ele queria fazer faculdade e nós não tínhamos condição. E Deus conseguiu colocar ele dentro da faculdade de Uninove. E ali ele se formou em TI, na área de computação. 4 anos estudou e se formou. Tinha um emprego bom, o Senhor colocou ele lá. A roupa dele era tudo roupa de marca, que ele sempre gostou. Ele falou, pai, eu quero me vestir bem, quero me alimentar bem. A roupa dele era tudo de marca e os tênis era tudo tênis realmente top de linha. O primo dele lá no interior de São Paulo pegou os tênis dele, levou, a gente mandou para lá. Tudo tênis mesmo, que ele só gostava de coisa boa. Então, esse tempo que ele teve aqui, o Senhor o honrou. Então, irmãos, eu passo para vocês nesta manhã. É difícil, a separação. Mas sabe você de uma coisa, que Deus sempre faz o de melhor na minha vida e na sua vida. Não adianta nós querer questionar o Senhor, mas Senhor, por que isso? Por que aquilo? Vamos parar com isso, irmãos. Vamos pedir a misericórdia do Senhor e pedir para nós, que nós podemos assim adquirir força para chegar até naquele lugar que Ele está preparado para o salvo. Porque o propósito da igreja é esse. Senão nós não estávamos aqui. Senão, irmão, se eu não tivesse esse propósito de um dia ir morar no céu, eu vou dizer, eu não estaria aqui não. Eu estaria perdendo o meu tempo aqui. Mas se estamos aqui, porque estamos convictos que um dia o Senhor vai nos levar para a glória celestial. Abra sua Bíblia em 1 de João, irmãos. Nós vamos completar, glória a Deus, aleluia, aquilo que Deus tem falado comigo e com você nesta manhã. 1 João, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. 1 de João, capítulo de número 1. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus amado, aleluia, Jesus. Capítulo 5. Glória a Deus. E o versículo 14 e o 15, para completar aquilo que nós lemos. Aqui eu falei para os irmãos que nós temos que ler o texto e o contexto, porque senão nós vamos ficar meio decepcionados. Olha o que diz aqui, irmão, a eficácia da oração. A eficácia da oração. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Diz assim, ó. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos a petição que lhes fizemos. Está vendo, irmãos, o que acontece? Já mudou. Lá diz assim, olha, Jesus falando para os discípulos, olha, se você estiver em mim e a minha palavra estiver em vocês, vocês vão pedir tudo o que vocês
quiser, e será feito. Agora aqui já mudou. Se vós estiveres em mim, aqui ó, diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Os irmãos entendem? Eu vou pedir algo a Deus, segundo a vontade dele, ele vai me dar. Tem pessoas que falam assim: olha, vem aqui na minha igreja que você é curado. E você sai correndo e vai. E vai com fé. Não é que você vai sem fé. Porque quem está na dor, irmãos, quem está passando por problema, ele vai com fé. É o único momento que a sua fé é fora. É o momento da dor. Que você vai procurar qualquer coisa para segurar. E o camarada vai com aquela fé: não, eu vou lá porque eu vou receber. E o missionário, o pastor, o apóstolo ora e não acontece nada. Ele vem para a igreja dele de novo. Olha, fui lá e não aconteceu. Na minha igreja não tem milagre, mas lá também não consegui segurar. Por quê? Porque não é a vontade do apóstolo, não é a vontade do missionário, mas é a vontade de Deus que prevalece. Aleluia. Se vocês pedirem segundo a minha vontade, vai ser feito. Glória a Deus. Entendeu, irmãos? Então vamos parar nesse momento que nós vivemos, que é o momento do milagre, milagre urgente. É o momento que todo mundo está correndo atrás dos milagres. Mas o milagre, irmãos, vai acontecer segundo a vontade de Deus na sua vida e na minha vida. Se Deus tiver de me levar para uma enfermidade qualquer aí, terrível, vai levar. Se Deus tiver de me levar, meu irmão, saindo daqui, passando a avenida ali, ser atropelado e morrer, vai acontecer. Glória a Deus. Agora, se for a vontade dele, essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aí é diferente. Aí, diferente daquele que vai orar por você, você vai ser curado, você vai ser liberto, em nome de Jesus. Essa palavra que Deus tem para nós nesta manhã, querido, palavra que realmente venha tocar no seu coração, que nós saímos daqui, irmãos, confiantes de uma coisa, que não é a vontade do pastor, da missionária ou da diaconisa que vai prevalecer, mas vai prevalecer a vontade de Deus. Se ele tiver de curar, você vai vir no culto quarta-feira à tarde aqui. Quantos testemunhos tem aqui, irmãos? Quantos testemunhos de pessoas que foram libertas à tarde aqui no culto de quarta-feira? Tem pessoas que foram curadas aqui. Não precisa ir lá para a cidade, nos templos, megatemplos, não, foi curada aqui. Por quê? Porque é a vontade de Deus que prevaleceu. Não vai adiantar, irmãos, a se esforçar, aí andar correndo atrás do milagre. Deuteronômio diz que as bênçãos do Senhor, elas vão nos acompanhar. Eu não preciso sair correndo atrás da bênção, não. É em todo sentido, irmão. Às vezes nós saímos correndo. Vamos parar com isso, irmãos. Vamos entregar os nossos caminhos ao Senhor e vamos confiar nele. Porque o demais Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Eu louvo a Deus pelo testemunho de Juliana. Isso é bênção, irmão. Isso é vontade de Deus, Ju, que prevaleceu na sua vida. Eu tenho acompanhado, irmãos, o trabalho dessa jovem ali na Missão Sena. Realmente ela se envolveu, ela se entregou naquele trabalho. Mas não é também uma barganha. Não é isso. Talvez as pessoas pensem: não, mas Deus concedeu essa bênção para ela porque ela está lá trabalhando. Não, irmão. Não. As bênçãos de Deus, elas não se acompanham. Na medida que você vai andando em sinceridade com o Senhor, as bênçãos vão sendo derramadas sobre a sua vida. Você vai sendo ricamente abençoado. E o nome do Senhor vai sendo glorificado em você. Sabe por quê, irmãos? Porque na medida que eu sou abençoado, o nome do Senhor é glorificado na minha vida. As pessoas que estão ao meu redor vão ser também contagiadas. Eu tenho certeza que quando ela falar esse testemunho lá para os vizinhos dela, as pessoas vão ficar temerosas. Mas aconteceu isso mesmo. Isto, irmãos, é o poder de Deus, ou seja, é a unção de Deus em nossa vida. Isso, irmãos, é o brilho do Senhor restabelecendo em você. E nós somos chamados para isso. Nós somos chamados, querido, para ser luz neste mundo. Os discípulos dizem: olha, vocês vão ser a luz do mundo, viu? Vocês vão ter que brilhar. Vocês vão ser como lustre nesse mundo. No meio dessa treva aí, vocês vão ter que brilhar. É gostoso, irmãos, quando a pessoa para e encara em você assim. Já aconteceu, eu estava passando em determinado lugar, nem sabia, a pessoa encarava em mim, olhava assim, depois abaixava a cabeça. E a gente não sabe o que é isso, irmãos. É o brilho de Cristo no seu semblante. É algo diferente. As pessoas ficam assim: opa, pera lá. Esse camarada tem um
querido. Então vamos mergulhar, irmãos. Vamos mergulhar nesse oceano de bênção, porque o Senhor tem algo muito especial para mim e para você. Ao invés de ficar questionando por que isso, por que aquilo, Senhor, vamos falar: Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida. Senhor, faça segundo aquilo que está proposto na minha vida, Senhor. Eu quero ser bênção nas tuas mãos. Eu não quero ser aquele camarada questionador, não, Senhor. Tudo que o Senhor faz, eu li na tua palavra que é bom. Tudo que o Senhor faz, eu li na tua palavra que é perfeito. Então não cabe a mim questionar. Questionar o quê? Eu tenho que pedir, aleluia, visão do céu, para que eu possa enxergar, Senhor, para que eu possa visualizar o de melhor que o Senhor tem para mim, Senhor. Porque até então, a minha ansiedade é tanta que eu não estou vendo. Irmãos, a ansiedade, irmãos, é um adversário que tem nos atormentado nesses dias. Nós queremos a bênção para hoje. Nós pedimos a bênção para o Senhor, parece um micro-ondas. Eu quero agora. Não, irmão, deixa o tempo de Deus prevalecer na tua vida. Aleluia. Porque com certeza Deus quer o de melhor para você. Entendeu? Nesta manhã é o que o Senhor tem para nós. Eu louvo o Senhor por tudo que aconteceu neste lugar. Os planos de Deus são maiores do que o nosso. E Deus vai cumprir, irmãos, o que Ele tem prometido. Deus vai cumprir na minha vida e na sua vida. Vai ser um pouco doído enquanto estivermos nessa terra, vai. Porque Jesus falou: olha, no mundo vocês vão ter aflição. A aflição vai acompanhar vocês. Vocês vão ter um refrigério só na glória. Lá sim, lá tem algo preparado de especial para vocês, que não vai ter tristeza, não vai ter choro. Lá vocês vão ter uma vida ampla diante de mim. Mas enquanto vocês estiverem aí, vocês vão ter que passar por um deserto. Esse deserto da vida, que muitas das vezes nos causa tristeza, mas quando nós estamos firmados no Senhor, nós vamos ser como Josué e Caleb. Quando aqueles homens foram olhar a terra, eles voltaram regozijando, falaram: olha, realmente é tudo aquilo que falaram e algo mais ainda, só que lá tem gigante. Irmãos, a desculpa, às vezes nós estamos dentro da igreja e sabemos que temos o de melhor, mas sempre temos uma desculpa. Aqueles homens falaram: olha, tem tudo isso lá realmente, mas só que lá tem gigante. E aqueles gigantes são homens invencíveis. Mas Josué e Caleb levantou no meio da congregação e disse: olha, se Deus prometeu para nós, nós vamos tomar posse daquela terra. Deixa gigante lá ou não deixa, o nosso Deus é muito maior do que o gigante que tem naquela terra. Nós vamos tomar posse. Irmãos, é dessa maneira que nós devemos ver, querido. Nós temos que ter essa visão. Nós não podemos ter aquela visão camuflada, não. Nós temos que ter visão de águia. A águia, ela voa sempre lá em cima. Então ela vê a dificuldade, ela não vê o obstáculo na frente, mas ela vê atrás do obstáculo. Então nós temos que ter essa visão. A parede está aí, mas nós vamos ter essa certeza: essa parede vai ser derrubada, porque o Senhor prometeu a terra e Ele vai conceder para nós. O Senhor prometeu salvação para você, minha irmã, meu irmão. Ele prometeu para mim e vai cumprir. Então cabe a mim, cabe a você estarmos em posição, aleluia, como soldado, aleluia, guerreiro, homens e mulheres que não abaixa, mas sim está sempre atento a ouvir a voz do seu Senhor. Porque acontece, irmãos, o problema é que acontecer, Deus vai estar com você. Deus não vai estar conosco, irmão, somente quando você está alegre, não. Somente quando tudo está indo bem na sua vida, é fácil, né? Mas não, irmão, quando você está chorando, o Espírito Santo de Deus está do teu lado para te consolar. Eu passei por essa experiência e estou bem à vontade para falar isso para vocês. Eu passei por isso e durante 9 meses, os irmãos sabem que não é fácil, dentro de um hospital. Mas ali eu sentia a presença de Deus pertinho de mim. Quando eu começava a entrar, irmãos, em ansiedade, o Espírito Santo me refrigerava, falava: Sebastião, fica aqui firme, fica firme que eu estou com vocês. Eu não vou deixar vocês. Isso, irmãos, é ter confiança em Deus. Isso é você saber que seja o momento que você estiver atravessando, você não está só, mas o Senhor te prometeu o Espírito Santo de Deus do teu lado. O Senhor te prometeu, irmãos, aquele que vai te consolar, aquele que vai te limpar as lágrimas dos olhos. Os irmãos pensam que eu passei sorrindo. Não, irmão. Passei momentos
Porque de nós mesmos, irmãos, nós tínhamos sucumbido, mas o Senhor nos deu vitória. O Senhor recolheu ele para a mansão celestial, e enquanto eu estiver aqui, eu vou continuar pedindo força a ele e continuar nessa jornada, porque Deus tem algo muito mais precioso para mim e para você, em nome de Jesus. Mas saia daqui, irmão, sabendo de uma coisa: tudo acontece segundo a vontade dele. Não fica só com o versículo lá de João 15:7, não. Se você estiver dizendo minha palavra estiver em vós, você vai pedir tudo o que quiser em meu nome e vos será feito. Não fica só com esse, não, porque se você ficar só com esse, você vai cair numa decepção tremenda. Mas quando você voltar lá para a primeira epístola de João, ali você vai ver: se nós pedir segundo a vontade dele, ele vai nos conceder. E eu tenho certeza de uma coisa: tudo o que você pedir ao Senhor, segundo a vontade dele, o de melhor, ele vai dar para você. E se ele não der, é porque não ia ser melhor para você. E às vezes a gente não entende. Nós queremos. Não, eu quero, Senhor. O Senhor fala: não vou dar, porque não vai ser bom para você. Não vou dar. Eu não vou dar, porque não vai ser bom. Não, Senhor, mas eu quero. Eu quero, Senhor. E muitas das vezes, irmãos, o Senhor permite. Que foi no caso do rei Ezequias. A Bíblia diz que os 15 anos que ele viveu foi 15 anos de tribulação. Ezequias sofreu muito. Entendeu o que é? Mas já no caso do meu menino, foi 17 anos de bênção que o Senhor concedeu para ele. Teve do bom e do melhor aqui nessa terra, e muito melhor ainda vai ter na mansão celestial que está guardada para ele, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam.